Bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio de Português Descomplicado. Hoje, por sugestão também de um amigo, nós vamos falar sobre a colocação de pronomes. O pronome é uma classe gramatical, serve para substituir o nome, daí o nome pro, que quer dizer em substituição do nome, e a colocação de pronomes vai ser feita em três locais diferentes. Ou depois do verbo, e então estamos numa situação de ínclise, antes do verbo, próclise, e no meio do verbo, mesóclise. Então, para isso, hoje eu vou aqui socorrer-me de uma ferramenta informática para vos falar um pouco melhor sobre esta questão. Então, quando colocar o pronome pessoal, quando ele está ao pé de um verbo. Isto é uma dúvida comum que pode causar aqui algumas dificuldades. Então, digamos que a norma é colocar o pronome após a forma verbal, ou seja, depois. Exemplos que aqui coloquei: ele lavou as mãos. Se eu quiser substituir as mãos por um pronome, eu colocarei ele lavou hífen as. Ou seja, ele aparece depois do verbo e ligado ao verbo através do hífen. A mesma coisa para um outro pronome com uma outra função sintática. Ele explicou tudo ao médico, ele explicou-lhe. E este, ao médico, é substituído pelo lhe. Isto, digamos que é a situação normal, é a norma da nossa língua. Existem, no entanto, outras situações em que o pronome não vai aparecer em ênclise, ou seja, não vai aparecer depois do verbo, mas pode aparecer antes ou no meio. Então, se estivermos perante o futuro do indicativo, que pode ser simples ou composto, ou então perante o condicional, que pode ser presente ou pretérito, pretérito quer dizer passado. Se tivermos a situação ele lavará as mãos, eu terei de colocar aqui o pronome no meio, ou seja, as mãos transforma-se em las e então eu terei que colocar ele lavá-las-á. A mesma coisa para o condicional, portanto, aqui neste exemplo estamos a falar do futuro simples. No exemplo de baixo temos um exemplo do condicional. Ele lavaria as mãos, ele lavá-las-ia. Ou seja, as mãos voltam a ser substituídas por las e surge então o pronome no meio da frase, ou seja, em mesóclise. E quando é que temos situações em que há a inversão da posição do pronome? Portanto, eu já vos disse que a posição normal é depois do verbo. Quando é que há situações em que acontece antes do verbo? E existem algumas. Quando a frase é negativa, por exemplo, ele não lavou as mãos. Esta frase é negativa porque nos aparece aqui a partícula não. Ele não as lavou. Aqui eu não coloco ele não lavou-as, mas sim ele não as lavou. A mesma coisa quando uso uma outra partícula negativa que é o nunca. Ele nunca lava as mãos, ele nunca as lava. Ok? Ou seja, aqui há uma inversão porque a frase é de sentido negativo. A mesma coisa acontece quando estamos perante uma oração subordinada. Subordinada quer dizer que ela está ligada numa posição inferior a outra. Ele disse que tinha lavado as mãos e este que tinha lavado as mãos é uma oração subordinada. Ele disse que as tinha lavado e nunca tinha lavado-as. Ok? Outro exemplo, embora o Sr. Rodrigues lhe explicasse tudo, o médico estava perplexo. O lhe também aqui, numa frase subordinada, vai aparecer antes do verbo que é explicasse.
algumas orações coordenadas, não são todas, mas podem surgir-vos com estas expressões que aqui aparecem. Não só, mas também, nem, ou, quer e ora, ora. Ou o médico lhes consegue descolar as mãos, ou toda a família se verá em apuros. E então, como podem ver, como temos o ou, os pronomes ficam invertidos e aparecem em próclise, ou seja, aparecem antes do verbo. A mesma coisa também numa frase de tipo interrogativo. Quando te contaram a história do Sr. Rodrigues e não quando contaram-te. Portanto, precisamente porque é uma frase de tipo interrogativo. E este tipo interrogativo são fáceis de identificar porque nos surge sempre o ponto de interrogação. Com alguns advérbios, também pode haver a necessidade de colocar o pronome antes do verbo. Talvez as tenha lavado, talvez tenha lavado as mãos, ou seja, talvez as tenha lavado. E aqui as mãos são substituídas por as. E também com alguns quantificadores e pronomes indefinidos, isto pode acontecer. Por exemplo, quando usamos o poucas, poucas pessoas ajudaram o Sr. Rodrigues, ou seja, poucas pessoas o ajudaram. E aparece invertido. E vamos então ver mais situações do uso do pronome com o verbo. Há situações em que o pronome também se pode associar na forma direta ou na forma indireta. Por exemplo, ele lavou as mãos aos filhos e então eu vou substituir as mãos aos filhos por lavou-lhes. A mesma coisa para ele comprou-me os livros, ele comprou-mos. E este mus é o me mais os, que representa aqui o livro. Nos tempos compostos, com os verbos ter e haver, o pronome aparece depois do verbo auxiliar. Para quem não se lembra, o verbo auxiliar aparece em primeiro lugar e depois então aparece o verbo principal. Por exemplo, tenho-lhe dado muita atenção. O verbo auxiliar é o verbo ter e o verbo principal é o verbo dar. E surge então a seguir ao primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. A única exceção a esta regra é a forma negativa desta frase, por exemplo, não lhe tenho dado muita atenção, mas nós já vimos também atrás que com a forma negativa normal isto vai acontecer, portanto também acontece nos tempos compostos. Com locuções verbais, com verbos que são diferentes de ter, se o verbo principal estiver no infinitivo, ou seja, é aquela forma normal que nós até encontramos no dicionário, que é a forma do verbo sem estar conjugado, por assim dizer, vai aparecer também o pronome a seguir ao verbo principal. Ou seja, posso fazer-lhe uma sugestão e não posso lhe fazer, como nós muitas vezes ouvimos. Na fala não é tão grave quando cometemos este erro, na escrita é bastante grave. Tenham muito cuidado porque é um erro comum e é um erro que surge muitas vezes. A mesma coisa, em baixo com outro verbo, consegue dar-me uma resposta em breve e não consegue-me dar, que também ouvimos com muita regularidade. Com locuções verbais, com verbos também diferentes de ter, mas neste caso, em vez do verbo aparecer no infinitivo, ele vai aparecer no gerúndio, vou-lhe fazendo os trabalhos de casa. Aqui o pronome já vai aparecer junto ao verbo auxiliar e não junto ao verbo principal. Não se diz vou fazendo-lhe os trabalhos de casa, ok? Mas sim vou-lhe fazendo. O gerúndio também não usamos com muita regularidade, mas é um tempo verbal que devemos ter em atenção. Eu espero que
que tenha sido explícita, espero que tenham percebido. Eu espero que tire algumas dúvidas sobre o uso dos pronomes junto aos verbos e vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima e fiquem bem.